E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida muito bacana do Arjun Arigaisi jogando contra o Magnus Carlsen. Essa é uma partida extremamente impressionante por parte do Arigaisi, que ultimamente tem se tornado aí um dos jogadores principais, tá todo mundo de olho nele depois que ele passou dos 2.800 de rating, e ele fez nessa partida uma coisa que, sinceramente, eu não via há muito tempo, se é que eu já vi, que é vencer o Magnus de pretas de maneira extremamente convincente, com 99% de precisão. Então, bora dar uma olhada nessa partida e ver que monstro que tá se criando aí o Arjun Arigaisi, né? Bora lá. O Magnus começa com E4, o Arigaisi joga C5, a defesa siciliana, Magnus joga cavalo em F3 e temos peão em E6 por parte das pretas. Essa é a variante francesa da siciliana e se joga o E6 visando jogar D5 no futuro. Justamente por isso, o Magnus vai para uma linha menos jogada, ele joga peão em C4 para impedir o D5 do jogador de pretas. Isso daqui é o que a gente chama de uma estrutura de peões de Maroxy, né? O que o jogador de brancas está fazendo é colocando dois peões no centro em casas claras, controlando pra caramba a casa de D5 para impedir que a gente possa avançar o peão para lá. No entanto, no processo ele faz duas coisas. Primeiro, ele enfraquece a casa de D4. Segundo, ele piora bastante o bispo da casa de F1. Então, é um lance que tem seus pontos fortes e pontos fracos. O Arjun começa aqui, então, o seu desenvolvimento com o cavalo em C6. Faz muito sentido a gente desenvolver as peças para controlar essa casa de D4, afinal de contas. E o Magnus joga D4, rompendo o centro do tabuleiro. Nós temos C por D4, cavalo por D4 e cavalo em F6, pressionando o peão de E4. Essa tensão entre cavalos vai permanecer por algum tempo, né? Porque se o jogador de brancas, por exemplo, resolve capturar o nosso cavalo, nós vamos certamente capturar com o peão de B para poder habilitar a ideia de jogar o D5 no futuro. Então isso daqui apenas fortalece o nosso centro. Ao mesmo tempo, se a gente vai lá e toma o cavalo do adversário, o que a gente está fazendo na prática é só melhorando a dama dele. Por mais que tenha aquela ideia de que não traz a dama cedo, né? Porque isso vai poder dar tempo ao adversário, a gente não tem nenhuma maneira óbvia de atacar a dama e ela tá atrapalhando o desenvolvimento do bispo por conta da pressão de G7. Portanto, quando tem essa tensão de cavalos, o mais natural é que ela se mantenha. E é isso que o Arigaisi faz com o cavalo em F6, pressionando o peão. O Magnus vai lá e defende o peão com o cavalo em C3. E agora o Arigaisi desenvolve uma peça com o tempo. Ele joga bispo em C5, tentando pressionar o Magnus a efetuar essa captura que a gente comentou, que seria legal para as pretas. A alternativa aqui para o Magnus a não capturar, e o lance mais jogado, porque essa linha é teórica, é cavalo em B3. Isso daqui já foi jogado algumas vezes, e ele estaria ganhando um tempo no nosso bispo, e a gente teria que colocar o bispo em uma casa diferente, talvez na casa de B4, por exemplo. No entanto, o Magnus vai para uma coisa que talvez seja preparação, porque ele jogou de maneira instantânea, que é o lance cavalo em C2. Aqui na base de dados do Lichess, isso já foi jogado 3 vezes, né? Eu achei 3 jogos na base de dados. Quem estava jogando de brancas é o Magnus e ele ganhou e ele estava enfrentando o Fabiano Caruana. Então acho que esse cavalo em C2 provavelmente é o lance de preparação do Magnus e eu não sei se o Arjun estudou isso aqui, se não estudou, mas o lance cavalo em C2 é muito mais passivo do que cavalo em B3 e eu não sei, na verdade, explicar qual que é a utilidade que esse cavalo tem aqui. Parece uma linha inferior. Então o Arigaisi aproveita que ele não teve que mover o bispo forte da casa de C5 e ele começa simplesmente um ataque ao peão fraco de F2, que é um dos pontos fracos principais que a gente tem no xadrez. Você sempre quer atacar o peão de F7 e o peão de F2, porque são peões que são guardados apenas pelo rei, né? Então ele joga dama em B6, questionando o Magnus como é que ele vai defender bispo por F2 cheque. E aqui a realidade é que independente se você jogar dama em E2 ou dama em D2, você precisa mover a dama para defender, e as pretas ainda tem como seguir botando pressão. Então o que acontece por parte do Magnus é dama em D2, e agora o Arigaisi joga cavalo em G4, ameaçando o peão da casa de F2 uma terceira vez. E de repente as brancas estão numa posição muito complicada, porque como exatamente você vai defender esse peão? É uma das possibilidades é você jogar, por exemplo, cavalo em D1 para super proteger o peão da casa de F2. E essa daqui não é uma, vamos dizer assim, uma linha muito gostosa para o jogador de branca jogar, porque todas as peças estão completamente passivas. Olha, todas as peças do jogador de branca estão ou na primeira ou na segunda, e ele está jogando apenas para se defender. Enquanto o Arigaisi está controlando o centro, desenvolvendo peças bem, vai poder fazer o rock sem graves problemas, né? Então isso daqui parece simplesmente um pouco melhor para as pretas. Por consequência, o Magnus pensa bastante tempo nesse lance e ele joga F3, que é um lance bem curioso. Ele tá deixando aqui o Arjun
ou tirar o roque dele com bispo cheque, ou jogar cavalo em F2 infiltrando e forçando as brancas a moverem essa dama ou a se virarem de alguma forma. Então esse F3 do Magnus foi um lance bem pensado, bem calculado, provavelmente ele viu bem fundo nessa sequência para poder permitir cavalo por F2 ou bispo por F2. E a realidade é que isso daqui não é nada claro. A ideia é simples. Se você joga bispo por F2 cheque, o jogador de brancas está melhor, né? Por que ele vai estar melhor? Porque depois de rei na casa de D1, beleza, você ganhou o roque do adversário, mas agora o seu bispo está atacado, o seu cavalo está atacado e as brancas, na realidade, vão ter um jogo bem tranquilo daqui em diante. O jogador de pretas, na realidade, tem muita dificuldade de continuar essa sequência sem perder nenhum material, né? Então, ó, esse cavalo de G vai ter que ir para a casa de E5 aqui, por exemplo. As brancas agora vão começar a correr atrás do bispo, que tá meio solto aqui com o cavalo em A4, e você tem várias decisões difíceis a fazer, e a posição simplesmente fica melhor pro jogador de brancas. Mas e a respeito de cavalo em F2? Esse lance simplesmente parece muito superior, não? Porque se você tira a torre da casa de G1, coloca ela, perdão, da casa de H1, coloca ela na casa de G1, você tá entrando na mira do bispo e da dama, e pode ser que exista algum tipo de descoberto pro jogador de pretas aqui. Então, se a torre na casa de G1, cavalo por E4, por exemplo, a gente sai capturando material, porque na retomada a gente pode tomar a torre que vale mais. Só que o Magnus, obviamente, calculou essa linha. E aí, cadê a compensação por parte do Magnus para sair dessa ideia de cavalo em F2 do Arigaisi? E aqui vem a ideia, né? O Magnus permitiu esse lance porque ele tem um contra-jogo bem legal com esse duplo cavalo na casa de A4, que ao mesmo tempo tá batendo no bispo e tá batendo na dama na casa de B6. Então a ideia do Magnus, no final disso, né, é que ele vai capturar esse bispo quando a gente movimentar a dama, permitir cavalo por torre e assegurar que esse cavalo não saia da casa de H1. Então na prática ele vai estar trocando o bispo e o cavalo pela torre e, para quem não sabe, na maior parte dos casos, duas peças menores valem mais do que uma torre. Então o Magnus provavelmente está pensando que ele vai sair melhor. Então, o Arigaisi joga dama na casa de C7, movimentando a dama, e permitindo o cavalo por C5 para agora jogar cavalo por H1. E na prática, por hora, o jogador de brancas tem uma qualidade a menos, então nós estamos com 2 pontos a mais de material, mas eventualmente o jogador de brancas vai prender esse cavalo aqui, a gente vai ter que sacrificar ele por um peão. Um exemplo aqui que o jogador de brancas poderia jogar é o lance mais forte pelo Magnus, seria o lance, por exemplo, G3 ou F4, só para impedir dama por peão de H2, né? Dama por H2, se for permitido, vai ser muito bom, porque aí o cavalo escapa e a gente simplesmente tá com uma qualidade limpa. Então, se branca joga um simples G3, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que sacrificar o cavalo no material, né? Então, por exemplo, cavalo por G3, alguma coisa do gênero, H por G3, dama por G3, e brancas têm aqui uma vantagenzinha, né? Apesar do material, teoricamente, tá até que igual, pelo jogador de brancas ter as peças menores, ele tá um pouco melhor. Claro que a gente não precisaria sacrificar o cavalo agora, a gente pode seguir aumentando a segurança do rei antes de fazer isso, né? Fazendo o roque aqui. Só que o Magnus comete uma gafe. Ele joga um lance aqui que é muito ruim, e eu entendo o Magnus tá jogando contra um cara que até agora jogou com literalmente 100% de precisão, e ele tá jogando sob pressão de tempo, é uma partida de blitz. Todo mundo erra, até mesmo o Magnus. Ele joga dama em F4. E esse lance, na realidade, perde de maneira imediata para uma sequência que o Arigaisi, que estava muito afiado, encontra. E ele joga só os melhores lances daqui em diante. O jogador de brancas, né, o Magnus Carlsen, perde, tá numa posição completamente perdida no lance de número 12. Então, pausa o vídeo, tenta encontrar por conta própria o lance que o Arigaisi jogou aqui nessa posição. E caso você esteja gostando do vídeo até agora, caso tenha algum ponto que você achou instrutivo ou só gostou do entretenimento, eu peço que você deixe o seu like no vídeo, porque isso ajuda pra caramba, né? E eu peço que você se inscreva no canal se você não for inscrito. Então, vamos lá, eu aposto que você já teve algum tempo para pensar. Para aqueles que foram capazes de encontrar a ideia poderosíssima do jogador de pretas, dama em A5 cheque, meus parabéns. A razão pela qual esse lance é tão forte é porque tem um cavalo pendurado na casa de C5, né? E beleza, é um duplo muito simples que pendura uma peça inteira, né? Então, se você joga nessa situação bispo D2 ou se você joga dama D2, a gente vai simplesmente tomar o cavalo. Se por um acaso você joga B4, que parece um lance excelente, né? Porque segura o cavalo, tá impedindo o dama por cavalo de maneira imediata. O problema desse lance é que depois de cavalo por B4,
que provavelmente deve ter sido o cálculo que o Magnus fez, ele deve ter feito o cálculo rápido e pensado que ele tinha bispo em D2, lidando com a cravada e lidando com o ataque descoberto e cravando o cavalo do jogador de pretas. O problema é que não tem nenhuma maneira de lidar com isso, né? Se você joga bispo em D2, o cavalo do C2 ainda tá pendurado, então cavalo por cavalo, cheque. Depois, por exemplo, de rei D1, você sai do ataque do bispo tomando o cavalo e você tá simplesmente com uma vantagem de material esmagadora. Por consequência, depois de cavalo por B4, o Magnus joga rei D1. Beleza, saiu do descoberto, tá simplesmente com a qualidade a menos, né? E tá caindo o cavalo da casa de C5. Ao invés de simplesmente tomar o cavalo de C5, que poderia sim ser uma das melhores coisas que a gente tem na posição, você simplesmente tá com uma peça a mais, o Arigaisi joga cavalo em F2 cheque. Olha que interessante, se ele toma o cavalo, o jogador de brancas, né, o Magnus vai poder jogar bispo em E3 com o tempo na dama, provavelmente esse cavalo fica preso aqui. Né? Então a peça muito provavelmente vai ser perdida. Não significa que o jogador de brancas vai estar melhor, mas é uma linha menos precisa. Então, primeiro, o Arigaisi aproveita a oportunidade e tira o cavalo de F2 com cheque. Então a primeira coisa que ele faz é o lance mais preciso, ele tira o cavalo com cheque. Depois de rei em E2, tocando o cavalo, agora, né, o cavalo da casa de C2 está verdadeiramente caindo. Não tinha o que fazer também. Quando tira o cavalo com cheque, não dá para manter a defesa do cavalo sem entrar nesse descoberto de novo. Então, rei em E2, nós temos cavalo por C2 cheque ameaçando agora. O cavalo de C5 que tá solto, a torre de H1 que tá solta, né, de A1 que tá solta, então tá tudo caindo. O Magnus joga bispo em E3, segurando o cavalo do C5. O Arigaisi vai lá então e toma a torre. Nós temos dama em E5 por parte do Magnus. Talvez preparando aqui um último truque, né? Ele tá alinhando as damas, tentando algum tipo de ataque descoberto, algum tipo de truquezinho em cima dessa dama das pretas. Tá mirando também o peão da casa de G7. O Magnus tá tentando gerar caos na posição. Mas o Arigaisi simplesmente, ó, desalinha dama por peão de A. Depois de bispo em D2, ele joga F6 e não tem mais peão de G7 caído. O Magnus joga dama na casa de D6, certo? Vai tentar um sacrifício desesperado. A gente tem B6 chutando o cavalo, cavalo por E6, e ao invés de capturar o cavalo, que também está completamente ganho, e permitir alguns cheques, né, permitir algumas coisas aqui, o Arigaisi, ele joga o melhor lance da posição, ele joga dama por C4 cheque para capturar o cavalo de dama, né, tentando forçar ainda uma troca de damas. E por conta da vantagem material tão enorme, aqui o Magnus simplesmente abandona. E o Magnus perdeu em 20 lances para a defesa siciliana, que é a especialidade dele, contra um jogador que estava de pretas. Essa daqui é uma partida completamente absurda. O Arigaisi provou, de fato, que ele pertence ao clube dos 2.800, né? Foi uma partida extremamente dominante. Eu espero que ela também tenha sido legal de assistir, instrutiva. Um abraço e até a próxima.